Graça e paz aos irmãos. Nós vamos estar meditando hoje na Palavra de Deus no Salmo de número 131. Abra comigo a sua Bíblia, vamos ler juntos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Os irmãos, no livro Igreja Centrada, Tim Keller, um pastor norte-americano, ele pensa sobre como a gente pode aplicar as verdades do Evangelho para a nossa sociedade. Nesse livro ele cita o autor, o nome dele é Andrew Del Banco, que escreveu um livro em 1999 intitulado como O Verdadeiro Sonho Americano, uma meditação sobre a esperança. Nesse livro ele busca fazer um histórico e refletir aonde os americanos têm depositado a sua esperança no decorrer dos anos. E ele volta lá atrás na história da América do Norte, dos Estados Unidos, e ele vê que na fundação dos Estados Unidos a esperança daquelas pessoas estava colocada em Deus. Então havia na nação um sentimento de viver para a glória de Deus. Então essa era a esperança deles, era o Senhor. Mais para frente na história dos Estados Unidos, ele percebeu que a esperança dos americanos saiu de Deus para a nação. Então a nação foi crescendo muito, foi tendo um grande progresso científico, moral, e acabou que os americanos começaram a desenvolver um espírito de grandeza, né? Aquele nacionalismo, né? Então a esperança deles passou a ser colocada na nação. Era um sentimento de nacionalismo, que eles teriam um triunfo se o seu país triunfasse. Depois que os americanos se tornaram uma grande potência e viveram, vamos dizer assim, esse sonho americano, a esperança deles saíram da nação para o ego. Então não era mais Deus viver para a sua glória, não era mais na nação, mas agora era na autorrealização. Como eu posso me autorrealizar? Como eu posso desenvolver a minha vida de uma forma que a minha esperança esteja em mim mesmo? E é interessante que ele cita depois nesse livro Alex Tocqueville, que fala que há uma estranha melancolia em meio à riqueza. Esse autor também ele viajou por vários países desenvolvidos e ele percebeu isso, que a riqueza não conseguia trazer para as pessoas satisfação e contentamento na vida. Ele conclui a sua dissertação nesse livro dizendo assim: vivemos numa época de riqueza inigualável, mas o anseio por significado continua insatisfeito. Então, ele viu que mesmo que os americanos conseguiram tamanha riqueza, ainda assim eles não conseguiam encontrar satisfação e contentamento em sua maioria. Então a gente vê que riqueza ou autorrealização não traz contentamento. E a definição bíblica para contentamento é alegria e esperança apesar das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Nós estamos aqui diante do Salmo, esse Salmo é escrito por Davi, que foi rei de Israel. E Davi é um homem que a gente conhece ou pode conhecê-lo muito bem, porque nós temos vários livros narrando a história de Davi. Nós vemos a sua vida, a sua juventude, ele sendo ungido, nós vemos ele sendo perseguido, ele sendo colocado como rei, nós vemos os seus pecados, as suas lutas, até mesmo a Bíblia conta até mesmo acerca da sua própria morte. Então nós conhecemos a história de Davi, mas o personagem de Davi é interessante porque a gente não conhece não apenas a história dele, nós conhecemos os próprios sentimentos que se passavam no coração de Davi. Davi escreveu 73 salmos. Então todos esses salmos Davi está expressando o seu sentimento quando ele passava por aquelas circunstâncias. Então nós não sabemos qual circunstância Davi escreveu esse salmo especificamente, mas nós podemos ver que esse salmo é um testemunho de Davi acerca da humildade, acerca de lidar com a perda,
e acerca de encontrar contentamento. Então, pensando no contentamento, que não, é diferente da autorrealização, é diferente da riqueza, é diferente porque é uma alegria e uma esperança apesar das circunstâncias. Eu queria olhar para esse Salmo de Davi, nós pudéssemos entender a receita para o contentamento. Então esse será o nosso tema, a receita para o contentamento. E Davi começa fazendo uma afirmação muito forte, que ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então olha que afirmação que Davi faz, uma afirmação que talvez nenhum de nós pudesse fazer hoje com tanta veemência. Mas essa afirmação que Davi faz não é uma afirmação espontânea do coração humano, não é algo que nós podemos nos tornar sem esforço. Em suma, aqui Davi está dizendo: eu sou humilde, Senhor. Senhor, eu sou humilde. Por quê? Porque o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, eu não estou procurando grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Para nós termos uma noção de como essa afirmação ela é forte, o próprio Jesus disse de si mesmo: sou humilde e manso de coração, lá em Mateus 11:29. Então, essa afirmação não é uma afirmação espontânea do nosso coração. E nós vemos que Davi, ele teve um processo para que ele pudesse fazer essa afirmação, porque ele faz referência ao seu esforço. No versículo 2 ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então essa afirmação de Davi, tão louvável, não surgiu apenas porque Davi era humilde de coração, por sua própria natureza, por sua própria personalidade. Davi esforçou-se para alcançar esse sentimento. Ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. E é interessante que nós vemos nos Salmos Davi falando consigo mesmo. No Salmo, por exemplo, Salmo 42, ele diz: porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus. Então Davi tinha esse costume, esse hábito de falar consigo mesmo, falar a sua alma, de entender que os seus sentimentos que pulsavam diante dele, às vezes um sentimento aqui de querer saber por que a circunstância sua vida estava oscilando daquela forma, ou por que ele estava passando por aquilo, ou descobrir algum tipo de mistério, era um tipo de inquietação da sua alma, ou um orgulho dentro da sua alma. Então ele diz: eu fiz calar a minha alma, eu falei comigo mesmo, me esforcei para alcançar esse sentimento. Que sentimento? Um sentimento de que eu não posso questionar a Deus, eu não posso colocar a Deus sobre um escrutínio quando as coisas não vão como eu quero. Ele diz: eu vou calar a minha alma, eu vou sossegar a minha alma, porque eu não quero ter um coração soberbo. Eu não quero buscar coisas que são maravilhosas demais para mim. É interessante que a experiência de Davi é similar à experiência de Jó. Só que aqui nós já vemos meio que o produto feito aqui de Davi, a expressão de Davi. Mas em Jó nós vemos o processo. Jó passou por um sofrimento muito grande. E ao longo do livro de Jó, nós vemos Jó questionar a Deus, perguntar a Deus por que ele estava passando por aquilo, por que toda aquela circunstância estava assolando a sua vida naquele momento. E Jó questionando a Deus. E é interessante que quando Deus aparece para Jó, Deus não responde às perguntas de Jó, Deus responde quem ele é. Ele fala para Jó: Jó, coloque-se de pé como homem agora, que eu vou perguntar e você vai me responder. E Deus começa a dissertar acerca da sua grandeza, do seu poder, da sua glória, da sua soberania, da sua justiça. E Jó, no capítulo 42, no versículo 3, ele chega à mesma afirmação que Davi. Ele diz, Jó capítulo 42, versículo 3: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Em Davi nós vemos o produto feito, essa humildade que ele alcançou. Em Jó nós vemos o processo. Jó chegou a um lugar que todos nós devemos chegar,
que os teólogos chamam de criaturidade. Como nós podemos ver ali em Romanos 9 também, da Paulo conversando com seu interlocutor imaginário, usando o recurso da diatribe para responder a perguntas anteriormente das pessoas fazerem. E ele diz ali acerca do vaso do oleiro. E ele diz: quem é você, o vaso, para questionar o oleiro? Então todos nós, na nossa vida, devemos alcançar essa humildade de coração, entendendo quem Deus é e sabendo quem nós somos. Então, às vezes, a pergunta certa na nossa vida não é por quê? Por que Deus isso? Por que aquilo? Mas a pergunta, como Deus respondeu para Jó, é quem? Quem está fazendo isso? E Deus mostrou para Jó: eu estou fazendo isso. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. E uma pergunta que nós podemos fazer ainda para Deus é: para quê? Essa é uma pergunta válida. Nós podemos questionar a Deus: Deus, não por que essas circunstâncias estão vindo, mas para quê? O que elas irão servir na minha vida? Então, queridos, nós temos que alcançar esse lugar de criaturidade para nós alcançarmos essa receita para o contentamento. O primeiro ponto é que o ingrediente para essa receita é a humildade. Se você quer uma receita para o contentamento, a primeira coisa que você tem que entender é que o ingrediente para isso é a humildade. O ingrediente do contentamento é a humildade. Colocar-se no devido lugar e aceitar aquilo que aprove a Deus fazer. E entender o seu propósito naquela circunstância. Você pode perguntar a Deus assim: para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer fazer em mim? O que é que o Senhor quer fazer através de mim por meio dessa circunstância? Eu a aceito, mas eu quero que o Senhor me guie, me oriente. Eu quero que o Senhor me dê os passos que eu tenho que dar para que essa circunstância glorifique o seu nome. Se para a receita do contentamento o ingrediente é a humildade, nós temos que saber que o forno são as circunstâncias. Toda receita tem um ingrediente, mas também tem o tempo, a forma que você vai assar, preparar esse ingrediente. E o nosso forno aqui desse ingrediente são as circunstâncias. A figura que Davi coloca aqui é a figura de uma mãe que tem que desmamar o seu filho. Então ele diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Então Davi descreve uma circunstância aqui de um desmame. Quem é mãe ou quem é pai sabe como é difícil você desmamar uma criança, Mas é um processo doloroso, mas necessário na nossa vida e que tem um tempo apropriado para isso acontecer. Então Davi estava nesse processo de ser desmamado, de sofrer uma perda para ele. Nós podemos pensar, aqui nós não sabemos a qual circunstância Davi escreveu esse salmo, mas nós pensamos na vida de Davi, os desmames da vida dele, as perdas da vida dele, os sofrimentos da vida dele. Nós podemos ver que Davi foi perseguido por Saul, Davi foi exilado entre os filisteus, Davi sofreu uma revolta do seu próprio filho querendo tomar o seu trono, Davi sofreu a perca da morte do seu filho, de um filho que abusou da sua própria irmã. Então Davi teve muitos sofrimentos em sua vida, muitos momentos de desmames, a qual ele teve que passar para que essa humildade pudesse surgir no seu coração. Então o problema, muitas vezes em nossa vida, é que os nossos desejos se tornam exigências. Em um livro, uma vez eu li esse pensamento que diz assim: o problema com o desejo é que em nós pecadores, muito rapidamente, ele se transforma em uma exigência. O eu quero se transforma no eu preciso, eu necessito. Então, decidi que preciso ter aquilo onde coloquei o meu coração e nada pode estar no meu caminho. Não sou mais consolado pelo desejo de Deus por mim, sou ameaçado por Ele. Porque a vontade de Deus atrapalha potencialmente a minha exigência. Então pense nisso. Quantas vezes Deus tem que nos fazer passar por perdas, por sofrimentos,
E muitas vezes nós temos toda uma descrição de como nós queremos que seja a nossa vida, que seja a nossa agenda, que sejam nossas prioridades, e Deus intervém naquilo. E muitas vezes, quando Deus intervém, muitas vezes, essa intervenção de Deus na minha vida se torna uma ameaça para mim. Eu me sinto ameaçado pelo desejo de Deus na minha vida. Então, Deus atrapalha potencialmente a minha existência. E Deus irá fazer isso na nossa vida, repetidamente. Se nós somos seus servos, se nós somos seus filhos, Deus tem um trabalho a concluir em nossa vida. Deus tem uma obra em nossa vida que é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus, nos fazer semelhante a Jesus. E a Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Não que ele fosse desobediente, mas por meio do sofrimento ele foi levado cada vez mais à vontade de Deus. Então, do que a gente precisa se desmamar? Ou do que Deus está nos desmamando hoje? Será que é da nossa segurança em nossas finanças? Será que é das pessoas que de alguma forma formam o nosso círculo e trazem nossa satisfação? Será que é das coisas que nos roubam todo o nosso tempo? Ou será que Deus também pode estar nos desmamando de coisas boas? Coisas que para nós eram tão confortáveis, que às vezes nem pecado eram, mas e Deus tira aquilo da nossa vida para que a gente encontre nele satisfação, suficiência, para que a gente encontre nele alegria apesar das circunstâncias. A ideia aqui é que quando a mãe tira a criança do peito, não é apenas algo que é tirado, mas também que é negado. Pense numa mãe, a criança está ali, ela vê que a sua mãe, ela sente o cheiro daquele leite, a mãe dela pega ela no colo, ela sabe até para onde caminhar, para onde mamar, ela sabe que o objeto do desejo dela está ali, e que a mãe tem isso em abundância, mas a mãe precisa negar naquele momento, para que aquela criança venha a ir para um novo estágio da sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que toda receita tem um tempo. E que assim também em nossa vida, as circunstâncias têm um tempo a qual Deus planejou para cada um de nós. Nós precisamos alcançar esse sentimento de Davi e dizer: Senhor, não vou procurar grandes coisas, nem coisas mais maravilhosas demais para mim. Eu vou sossegar a minha alma, eu vou fazê-la calar, eu vou esperar esse tempo a qual o Senhor na minha vida. Terceiro ponto da receita do nosso contentamento. Se você juntou nas circunstâncias de sofrimento, de desmame, de dificuldade em sua vida, a humildade, você alcançou essa humildade de coração, de confiar em Deus, nos seus propósitos, nos seus planos, de entender o que Ele quer de você nessas circunstâncias. O sabor dessa receita na sua vida vai ser comunhão e esperança. Davi mostra que o estado interior da sua alma era de inquietação. Era uma alma como uma criança que chorava pelo leite da mãe. A gente sabe como uma criança, quando está querendo leite, o peito da mãe, ela consegue fazer um escândalo bem grande, né? Então Davi diz que não é mais assim a alma dele. A alma dele é como essa criança que, mesmo que não está mais no seio da sua mãe para mamar, ela está ali no colo, aquietada nos braços da sua mãe. A gente consegue ver a beleza disso, a beleza de uma mãe que segura a criança no colo, e essa criança ali, por mais que ela não esteja mamando, ela está ali eternamente, afetuosamente aquietada nos braços do Senhor. Então, Davi fala, é assim que nós devemos agir quando nós somos tocados pelas circunstâncias difíceis em nossas vidas. Nós devemos desfrutar dessa comunhão com Deus, de uma comunhão de uma alma quieta, de uma alma que confia em Deus. Spurgeon, comentando esse salmo, ele diz assim: para a criança desmamada, a sua mãe é o consolo, embora lhe tenha negado consolo. É uma bênção, é um marco de crescimento, sair da infância espiritual, quando podemos sacrificar as alegrias que um dia pareciam essenciais e achar consolo naquele que as nega. Isso é maturidade.
e toda reclamação infantil se vai. Que lindo, né, meus irmãos? Nós podemos olhar para isso, nós podemos nos aquietar diante de Deus, apesar de saber que Ele poderia mudar as circunstâncias das nossas vidas, que Ele poderia agir e mudar o quadro a qual nós nos encontramos. Mas mesmo que Ele negue, mesmo que Ele diga não, nós podemos estar em uma comunhão com Ele, com a alma aquietada, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Isso é maturidade. Isso é sair da infância espiritual, onde há murmuração, reclamação, onde há vaidades, onde há um sentimento de que Deus é apenas o provedor daquilo que nós necessitamos. Não. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual, nós entendemos: Deus é o nosso consolo, a alegria é a nossa esperança, apesar de Ele estar nos dando aquilo que tanto nós queremos neste momento. Então, o testemunho de Davi, ele diz no versículo 3: espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre. É interessante nós sabermos que isso é um cântico de romagem. Os cânticos de romagem eram cantados enquanto os peregrinos subiam para Jerusalém para celebrar as festas. Então, enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, eles estavam cantando esse cântico. Então, imagine aquelas pessoas nas mais duras dificuldades, circunstâncias, nas maiores lutas da sua vida, subindo para Jerusalém e dizendo: Senhor, ainda que o Senhor me negue aquilo que eu preciso, ainda que o Senhor me negue aquilo que eu quero, e eu sei que o Senhor pode fazer, eu vou esperar no Senhor. Eu vou ter paciência neste momento e colocar a minha esperança em Ti. Então, qual é a canção que você está cantando hoje em meio às suas circunstâncias? É uma canção de murmuração ou de satisfação, de paciência, de esperança em Deus? Eu lembro, uma certa vez, aprendi que paciência, a capacidade de esperar, de ser paciente, é esperar em Deus sem esquecer o amor de Deus. Isso é paciência. Esperar em Deus sem esquecer o amor de Deus. E Davi fala para aquelas pessoas: espera, ó Israel, no Senhor. Espera no Senhor, não importa a circunstância qual você está vendo. Ele sabe o que está fazendo. Seja humilde. Aquiete a sua alma e o seu coração. Não questione. Queira entender quem está fazendo isso e para que Ele está fazendo isso na sua vida. Mas não fique perguntando o porquê, como se você pudesse alcançar os pensamentos ou a soberania do Senhor. Paulo passou pela mesma circunstância. Ele estava sofrendo lá em 2 Coríntios 12, 9. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse o espinho da sua carne. Uma circunstância difícil que ele estava vivendo. E ele dá um testemunho dizendo que Deus disse a ele: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo aprendeu essa lição também. Deus não iria tirar aquele espinho da sua carne, mas ele entendeu que a graça do Senhor bastava. Ele podia se aquietar e saborear essa comunhão e essa esperança em Deus, sabendo que o poder de Cristo estava sendo aperfeiçoado em sua vida. Então, meus irmãos, a receita para o contentamento é acrescentar humildade e confiança às circunstâncias que parecem, a circunstância que possa vir em nossa vida, mas manter a esperança. Acrescentar humildade e confiança às circunstâncias, para que se possa ter sempre esperança em Deus. Paulo aprendeu isso também. Lá em Filipenses 4, versículo 10, ele diz: aprendi. Ele não nasceu sabendo, ele não era assim por sua própria personalidade, não era natural da sua essência, mas ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode haver descontentamento na fartura e desespero na falta,
Mas quando nós entendemos o que é o contentamento, quando nós aprendemos a viver assim, não importa a circunstância, se é de fartura, se é de falta, se é de alegria, se é de tristeza, nós sempre estaremos contentes no Senhor. E eu queria concluir esta palavra na época quando eu estudei esse salmo, meditei nesse salmo, peguei o salmo e fiz uma oração pessoal baseada nesse salmo, uma paráfrase desse salmo. E eu queria ler para vocês essa paráfrase da minha oração pessoal, que Deus possa falar ao seu coração também por meio dela, e que ela possa ser a sua também. Pai, eu não vou debater com o Senhor acerca do que tem acontecido comigo. Eu aceito tua vontade. Não posso alcançar a altura dos teus pensamentos. Eles são mais altos do que os meus. Sinto que tem tirado coisas da minha vida, coisas que eram boas e que pareceu que não poderia viver sem ela. E também coisas ruins, mas que me davam prazer, e eu não vi o quanto me fazia mal. Tenho crescido através disso, mas o meu maior ganho é conhecer que tu és suficiente, Senhor. Portanto, serei paciente e colocarei minha esperança em Ti. Que essa seja a oração também para a sua vida. Que você possa alcançar esse coração humilde, que não questiona Deus, que não se enfurece com o Senhor, que não fica perguntando por quê, Senhor. Mas que nessa circunstância você venha alcançar o coração humilde, que aceita a vontade de Deus, que entende o propósito dele na sua vida maior, que é fazer você a imagem e semelhança de Jesus. Se você creu nele, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se ele alcançou o seu coração e venceu a sua dureza, e se você é dele, ele vai transformar você a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E ele está fazendo isso por meio das circunstâncias de sua vida. Então, se aquiete nos seus braços e encontre esperança no Senhor. Deus abençoe a sua vida.